Chegamos ao episódio mais aguardado da terceira temporada de Jujutsu Kaisen, com o massacre do clã Zenin pelas mãos de Maki Zenin, a nova Itachi Uchiha dessa geração. Vamos falar sobre cada detalhe desse episódio, explicar como a Maki ficou tão forte depois da morte da Mai, falar sobre todas as referências desse episódio a Kill Bill, caso você não tenha notado, e todos os pontos altos e baixos desse episódio. Foi um ótimo episódio, mas eu não acho que a animação foi perfeita e a gente vai precisar tecer algumas críticas aqui também. Tudo isso não antes de você deixar o seu like, conferir a sua inscrição no canal com o sininho ativado para não perder os próximos vídeos e lembrando, galera, que nas próximas semanas a gente vai estar anunciando a nossa coleção oficial de Jujutsu Kaisen lá no Instagram, na nossa página da loja Zenkai, e sim, vai ter uma estampa muito foda da Maki que eu tô preparando pra vocês, galera. Eu nem podia tá dando esse spoiler, mas eu vou adiantar um pouquinho da imagem pra vocês poderem já ir, ó, ir se preparando. Então, quem quiser garantir a sua, lembra de conferir o link na descrição e no comentário fixado e seguir a loja Zenkai, a minha marca de roupas lá no Instagram, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, por que diabos esse massacre aconteceu? Como vimos, a liderança do clã Zenin foi passada para o Megumi, por ele ser, o herdeiro da técnica das 10 sombras, ser quase o filho adotivo e protegido de Satoru Gojo, e por ele ter uma amizade com Noritoshi Kamo, o próximo líder do clã. Então ele tem, uma ótima relação tanto com o clã Gojo quanto com o clã Kamo. Naturalmente, isso fez com que todos os antigos e principais membros do clã Zenin quisessem conspirar contra o Megumi. Então eles usaram como argumento o fato dos alunos estarem querendo libertar o Gojo do selamento, algo considerado crime pelo alto escalão, e por isso o clã Zenin poderia matar tanto a Maki quanto a Mai e o próprio Megumi. Mas o clã Zenin nem sequer precisou se dar ao trabalho de ir atrás deles, porque a própria Maki apareceu na toca do lobo por livre e espontânea vontade. O único objetivo dela era pegar as ferramentas amaldiçoadas que foram guardadas no cofre do clã para servir de ajuda para os feiticeiros durante o jogo do abate, e como o Megumi havia se tornado o líder do clã, teoricamente ela tinha autorização necessária para isso. Mas na prática, como a gente viu, a coisa foi um pouco ou bastante diferente. Quando a Maki chega na base do clã, ela é recepcionada pelo seu primo Naoya Zenin, que começa a ofender a Maki de todas as maneiras possíveis e de uma forma totalmente gratuita. Ele diz que ela já não tinha técnica amaldiçoada nenhuma, não conseguia ver espíritos amaldiçoados e a única coisa que prestava nela era o seu rosto. E agora ele estava completamente destruído com aquele monte de cicatriz. Mas a Maki não deixa barato e diz: "Eu pensei que você só conseguisse diferenciar a mulher pela bunda." No caso da Maki, eu acho que todo mundo conseguiria diferenciar só pela bunda também, Logo em seguida, Maki acaba passando pela sua própria mãe, que começa a gritar loucamente para ela parar. E a gente pode ver como a cada pessoa que a Maki cruza nesse episódio é mais problemática do que a outra, Até a mãe dela é pirada da cabeça, provavelmente, por também sofrer um monte igual uma escrava, inclusive sexual, dentro da família. Chega a ser até estranho nesse episódio ela dar esse grito enorme e depois a gente vê o rosto dela meio apático e sem vida, sabe? Ela dá esse gritão, mas logo depois ela vira e tá com esse rosto meio apático e sem vida. Enfim, é até difícil definir o tanto de problema psiquiátrico que cada um ali dentro deve ter. Cortamos então para um flashback do Naoya conversando com o Jinichi, o irmão mais velho de Toji Fushiguro, sobre a conspiração para matar a Maki, a Mai e o Megumi. E vemos o Jinichi se perguntando se o Ogi concordaria com isso, afinal ele era o pai das gêmeas. E eis que o Naoya responde que aquela ideia veio do próprio Ogi. E com isso, a gente já vê o quão filho da puta o velho era. Então, vemos a Maki entrando no arsenal de armas da família Zenin, e lá dentro estava o seu pai Ogi Zenin, junto da Mai, caída no chão já derrotada. A gente não sabe exatamente o que ela foi fazer lá, se ela pretendia recuperar as ferramentas amaldiçoadas também, ou se só pretendia proteger a Maki quando ela fosse até lá, mas enfim, no fim, ela acabou indo de base também. Nisso, a luta entre Maki e Ogi Zenin começa e ela termina tão rápido quanto ela começa, A Maki até consegue quebrar a espada do Ogi, mas ele usa a sua técnica de chamas para aumentar o alcance da sua espada e conseguir acertar a Maki. A Maki tinha certeza de que ela tinha quebrado a espada dele, mas ela não contava que ele usaria as suas chamas para aumentar o alcance da sua espada. O que me fez perguntar, se faz sentido a Maki ficar surpresa com isso, já que ela conhecia a técnica do seu pai.
pai. Mas enfim, né? Talvez o velho nunca tivesse usado as chamas dessa forma na frente dela. Galera, a animação nessa parte foi muito foda, com aquelas pequenas cenas ali clareando e escurecendo, mas eu acho que tudo aconteceu tão rápido que mal deu pra gente entender o que diabos tinha acabado de acontecer, né? Eu não sei se foi proposital, na verdade eu até dou o benefício da dúvida para dizer que sim, mas toda essa cena aconteceu tão rápido que a gente teve a mesma reação da Maki, sabe? Quando a gente percebeu, a Maki já tava no chão com um rasgo no peito, inclusive, né, com aquele corte no olho direito. Mas talvez seria melhor se o anime tivesse mostrado tudo com mais detalhe pra gente conseguir entender direito como a Maki foi derrotada. Mas, mais uma vez, talvez tenha sido proposital pra gente ter a exata mesma sensação que a Maki teve nesse episódio. E com a Maki derrotada, as duas gêmeas são arrastadas até um porão que tinha diversos espíritos amaldiçoados, um espaço que era usado para treinamento e punição. Cena muito foda essa das duas sendo arrastadas, e inclusive, uma curiosidade, foi numa dessas sessões de punição ou de treinamento que o Toad acabou recebendo aquela cicatriz que ele tem no canto da boca. Então, enquanto as gêmeas são arrastadas pelo pai, o Og começa a falar um monte de merda pra elas, só pra gente ficar com ainda mais raiva dele, né? Dizendo que a culpa dele não ter sido o líder do clã era por causa das filhas inúteis dele. Enfim, mas uma coisa que o Og não contava era que, por mais que ele tivesse esvaziado o arsenal de ferramentas amaldiçoadas, ele estava prestes a criar a maior arma de todas. Então a Maki é jogada no porão junto da Mai, e aqui vem a parte que pode ter deixado muita gente confusa. Então vamos lá com calma. De repente, as duas irmãs se aproximam ali, inclusive quase numa cena em que elas praticamente se beijam, né? E de repente, as duas gêmeas se veem numa praia enquanto conversam e a Mai se prepara para se despedir dela. Galera, aquela praia não é uma expansão de domínio, mas sim um plano mental, uma projeção mental projetado pela própria Mai. E esse tipo de plano mental é chamado sim de domínio, mas não é a expansão de domínio que a gente conhece. Isso também aconteceu quando o Sukuna estava prestes a matar o Jogo, quando o Sukuna, né, diz que o Jogo era alguém forte. Naquele momento, os dois também criaram essa espécie de plano mental onde eles podiam conversar telepaticamente. E nessa cena eu jurava que a praia teria um cenário ensolarado e todo feliz, mas eu gostei desse cenário nublado justamente porque combina com todo o contexto da cena e do episódio, né? Tanto pelo sacrifício da Mai quanto pelo tanto de morte que estava acontecendo durante o episódio inteiro. Então começa toda uma explicação por parte da Mai sobre o funcionamento da restrição celestial. A Mai explica que irmãs gêmeas como elas são consideradas como um único indivíduo. Isso significa que apesar da Maki ter um físico forte, a Mai ainda possui energia amaldiçoada. Então é como se a própria Maki também tivesse energia amaldiçoada e essa energia estivesse suprimindo a evolução física dela. Ou seja, no momento em que a Mai se sacrifica, o estoque de energia amaldiçoada é zerado e a força física da Maki é aumentada. É uma relação inversamente proporcional. E se fosse o contrário e a Maki tivesse se sacrificado, a Mai teria um aumento absurdo na quantidade de energia amaldiçoada que ela tinha, que era muito pouca, né? Justamente por causa dessa relação inversamente proporcional, por causa da existência da Maki. E como a Mai precisava se sacrificar, é claro que ela não ia só tirar a própria vida. Ela decidiu usar toda a energia que restava no corpo dela para usar a sua técnica de criação e criar uma espada. E para quem não percebeu, aquela era uma réplica exata da espada de Toji Fushiguro, a espada divisora de almas, o que só reforça ainda mais como a Maki se tornou o novo Toji Fushiguro. Cena muito foda essa das duas irmãs, todo o tom melancólico da Mai, sabendo que precisava se sacrificar, muito diferente inclusive de todo aquele tom ensolarado e vivo lá da primeira temporada, quando as duas se reencontram e se enfrentam lá no intercâmbio escolar, né? Então toda a ambientação dessa parte do episódio foi muito boa de assistir, realmente deu pra gente ingressar muito na cena. Então, no instante em que Og vira as costas achando que tudo tinha sido resolvido, ele sente a mesma presença do homem que um dia colocou medo nele, a presença de Toji Fushiguro, agora encarnada na sua filha Maki Zenin.
Mas quando a gente achava que o Og daria trabalho pra Maki, ela só atravessa a espada e corta a tampa da cabeça dele. Detalhe que no mangá, galera, o corte ele é mais na diagonal, pegando uma parte do olho direito, né? Como se tivesse cortado assim. Mas enfim, talvez o anime, por incrível que pareça, né, considerando a quantidade de morte nesse episódio, tenha talvez tentado suavizar pelo menos a morte do Og. Mas enfim, brutal ver a diferença da Maki e ter sido justamente o Og, né, que serviu de escada pra gente ver a diferença de força da Maki antes e depois desse episódio. Foi uma sacada bem interessante, né, fazer aquele primeiro confronto com o Og e esse segundo confronto pra mostrar, né, o abismo de diferença que se abriu entre eles dois. Literalmente se abriu entre eles dois, com a cabeça do Og voando pela metade. A partir disso, chega a unidade Kokuru, que era composta de um bando de random, né, sem técnica amaldiçoada nenhuma, que inclusive a própria Maki fazia parte. Ela não era um homem, como todo mundo que fazia parte daquela unidade, mas como ela não tinha uma técnica amaldiçoada e tinha muita força física, ela fazia parte dessa unidade também. Galera, essa parte do episódio foi um show de referência ao filme Kill Bill, mais especificamente aquela cena de luta dela enfrentando um monte de gente num salão muito parecido com esse, inclusive, que a gente vê nesse episódio. Reparem que até algumas cenas e enquadramentos são iguais, por exemplo, um enquadramento que mostra a Maki lutando de baixo, como se a câmera, né, ficasse posicionada embaixo do chão e mostrando a perspectiva de baixo daquele salão. Outra cena também da Maki pulando pro segundo andar do salão, igual acontece em Kill Bill, né, na parte no meio da batalha, elas vão pulando lá pro andar de cima. Outro momento em que o episódio fica totalmente preto e branco, assim como no filme, e o detalhe mais foda de todos, que foi a cena da Maki arrancando a traqueia do pessoal com a mão, que não acontece nessa parte do episódio, acontece mais na frente, mas aconteceu exatamente como acontece em Kill Bill, quando a personagem da Uma Thurman arranca o olho de um random com a mão, e é exatamente a mesma coisa, ela faz exatamente o mesmo movimento. Inclusive a Maki, ela faz mais de uma vez, né, arrancando a traqueia de um e depois a traqueia do outro, e algo que eu não lembro de ter acontecido no mangá, então provavelmente foi uma cena exclusiva do anime. E outra cena que eu quase ia me esquecendo, da Maki usando o famoso soco de 1 centímetro, o One Inch Punch, né, contra um random durante essa parte do episódio, assim como a Kido, que é o nome da personagem no filme, aprende a usar no filme também. Fora, né, todas as cenas em que a Kido corta os randoms e jorra uma quantidade enorme, né, uma quantidade absurda de sangue, como se fosse um anime literalmente mesmo, né? Então todas essas referências foram muito legais e pode ser, inclusive, que eu tenha esquecido outras aí. Então se você é um fã muito aficionado de Kill Bill, por favor, deixa a sua contribuição aí nos comentários. Quanto à animação em si, obviamente teve muita cena muito foda, por exemplo, a Maki deslizando pelo sangue, como se tivesse ali, ó, patinando, né? E outra cena que ela também, literalmente, aí ela se joga mesmo no chão pra se cruzar, ou ela passando por baixo da espada dos randoms e cortando eles, né, matando eles das mais variadas formas possíveis. Ela tava ali num show de criatividade. Enfim, várias cenas bem legais, mas eu confesso que algumas cenas ficaram meio que confusas, sabe? Parece que ficou faltando aqueles frames in between, no caso, frames de transição pra deixar algumas cenas mais fluidas, né? Por exemplo, essa cena em que a faca já aparece na cabeça do random do nada, sabe? Simplesmente corta a cena e já tá a faca ali na cabeça do random, ou essa outra cena que ela dá um chutão na barriga do outro e a gente não tem uma cena de transição, sabe? Até o enquadramento é completamente outro, parece que não tem uma sequência exata, é uma coisa acontecendo de forma meio aleatória, cortes meio picotados ali em sequência e a gente não conseguindo ter uma fluidez na coreografia da luta em muitos momentos durante essa parte do episódio. Enfim, depois chega o grupo de elite do clã Zenin com Chojuro, que tinha a técnica de manipulação da terra, levantando uma mãozona enorme para prender a Maki. E detalhe que tinha tanto sangue que quando ele fecha as mãos vira uma piscina de sangue com a Maki dentro dela, né? Então esse foi um detalhe também bem legal que o anime adicionou. Mas isso não foi o suficiente para parar a Maki. Em seguida, aparece o nosso querido Hanta vs Hanta com sua técnica de paralisia, conseguindo prender a Maki temporariamente só com seu olhar. Eu gostei muito desse efeito de refração
que o anime usou para ilustrar essa técnica, que ficou muito parecido com o efeito usado com a Mulher Invisível nesse Quarteto Fantástico mais recente. Nisso chega o irmão mais velho do Toad, Jinichi, para usar os seus bíceps de punhos que caem como uma chuva de bombardeio em cima da Maki. Nessa hora eu senti que o episódio ele acabou ficando colorido demais e acabou destoando um pouco do tom do restante do episódio, sabe? Ficou muito colorido, esses punhos roxos, enfim. Não só nesse momento, mas também contra o líder da unidade Kukuru, o Nobuaki Zenin, quase que eu esquecendo o nome dele. O anime ele também usa um fundo amarelado para dar uma impressão de dinamismo para a cena, mas que eu acho que só atrapalhou e destoou demais da ambientação do episódio. Mas tudo isso foi mais uma exceção do que uma regra durante o episódio. Mas obviamente que a gente prefere que toda a cena de batalha aconteça no ambiente em que a batalha esteja acontecendo e não num fundo amarelo ali pra, quem sabe, tentar conseguir correr com a produção do episódio. Enfim, o coitado do Hanta vs Hanta acaba morto, sem nem precisar ser atacado pela Maki, ele só cai de joelhos por causa do efeito colateral da própria técnica. Coitado, cara, esse moleque aí se esforçou, né? E o Jinichi aparecendo só com a cabeça cortada e sendo jogado no rio pela Maki. Esse aí, né, eu não sei nem se tinha muita gente com expectativa só por ele ser o irmão mais velho do Toad, mas pelo menos durante o episódio, enquanto ele tava ali, ó, caminhando, se preparando. Foi engraçado que ele caminhando foi foda, sabe? O cabelão comprido dele e tal, né? Mas parece que o bicho tava enrolando uma vida pra atacar a Maki, né? Só farmando e farmando aura ali, pra no momento ele saber que ia morrer de qualquer forma. E eis que chega o chato do Naoya pra ser o último desafio da Maki. A gente tem algumas cenas bem legais do Naoya usando a técnica de projeção e ficando cada vez mais rápido. Em alguns momentos eles também usaram esses fundos amarelados pra simular dinamismo e que só serviu pra me tirar da cena, né? Então vamos ver se durante o Blu-ray eles vão corrigir. Mas a maior parte da luta foi bem ambientada, mostrando a destruição do cenário, daquela cadeia de montanhas, até que no fim a Maki percebe como funciona a técnica do Naoya, agora que ela tem uma percepção sobre-humana e além disso deduz que o Naoya atacaria pelas costas, covarde do jeito que ele é. Então, sabendo onde o Naoya iria aparecer, ela se prepara, aguarda o efeito da técnica passar no corpo dela e ela poder voltar a se mover, até que ela finalmente vira e afunda a cabeça do Naoya no chão. Galera, eu vou precisar decepcionar vocês nessa, mas eu acho que essa finalização com o anime repetindo o frame 5 vezes acabou ficando muito ruim. Se eles tivessem repetido uma vez já seria o suficiente, mas 5 vezes foi demais. Conseguiram estragar o que era para ser o soco mais satisfatório do anime até agora. Na verdade, eu acho que como eles sabiam que seria o soco mais satisfatório, eles pensaram, por que não repetir o mesmo soco 5 vezes nesse episódio? Mas pelo menos tivemos o prazer de ver a Maki mandar a própria mãe pro caixão. Cara, porra, nem a própria mãe ela perdoou, e eu acho que isso foi a grande cereja do bolo, né? Ela ter coragem de matar a própria mãe também. E ainda por cima, né, a mãe da Maki matando o Naoya com uma facada pelas costas, só pra terminar de evidenciar a loucura que era essa família. Inclusive falando sobre a conclusão do episódio também, né, que foi muito legal o detalhe deles colocarem basicamente os quadros do mangá, os balões de fala do narrador do mangá, de forma adaptada nesse episódio do anime, pra dizer pra gente, né, definir pra gente o tanto de gente que havia morrido. Como se realmente fosse uma matéria de jornal sendo passada pra gente. Enfim, eu não costumo dar nota pra episódio, mas eu daria uma nota 8,5 pra esse episódio. Eu acho que a ambientação do episódio ficou muito foda, muito boa. A primeira parte do episódio, com ela entrando na base, confrontando o próprio pai, sendo derrotada, e toda a cena do sacrifício da Mai foram quase perfeitos. O único detalhe, né, que a gente poderia talvez reclamar é como a Maki foi derrotada sem a gente sequer entender direito o que aconteceu, mas até aqui, como eu falei, a gente pode dar o benefício da dúvida de que isso foi proposital do anime, pra gente ter realmente a mesma sensação que a Maki teve. Depois, quando a luta de verdade começa, várias cenas fodas dela matando random, várias referências fodas a Kill Bill, mas ao mesmo tempo algumas cenas bem confusas e várias cenas com cortes muito esquisitos que parecia
tá faltando coisa ali no meio. Por exemplo, né, quando o líder da unidade Kukuru manda a galera atacar antes da batalha começar, tem um corte dele simplesmente desaparecendo do frame seguinte, como se tivesse faltando, né, uns frames dele saindo da cena. Simplesmente corta para um frame ali adiantado e eles só desaparecem. Ou também quando a Maki finaliza o Naoya e a cena corta sem respiro nenhum para outra cena da Maki lá dentro da base procurando pela mãe dela. Enfim, alguns cortes muito estranhos, né? Vamos ver se o Blu-ray ele vai dar uma correção, uma corrigida nisso. Então, o que me ganhou mesmo nesse episódio foram mais as cenas de tensão dela caminhando pela base do clã, dela adentrando naquela toca do lobo, né? Dela sendo jogada no porão, dela conversando com a Mai antes dela morrer na praia. Eu acho sinceramente que isso tudo me ganhou muito mais do que as cenas de ação como um todo. Eu acho que poucas cenas de ação durante esse episódio vão realmente marcar a galera no longo prazo. Talvez mais as referências das cenas de ação do que as cenas de ação em si. E não querendo, né, fomentar treta, mas já fomentando, eu acho que a sequência de ação da Mikasa em Shingeki no Kyojin massacrando aqueles seguidores do Eren lá no telhado, né, numa das temporadas finais aí, e ficando toda encharcada de sangue, eu acho que aquela cena foi uma coreografia muito mais marcante do que boa parte das cenas de ação desse episódio. E olha que ambos foram feitos pelo mesmo estúdio Mappa. Enfim, agora eu quero saber o que vocês acharam desse episódio e por isso a única coisa que eu te peço é o seu like, a sua inscrição no canal com o sininho ativado e o botão de hypar esse vídeo para que o YouTube entregue ele para mais pessoas, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo sobre o capítulo do mangá de Jujutsu Kaisen Módulo logo nos próximos dias, beleza? Até a próxima, tchau!